Existe uma coisa curiosa acontecendo com o James Bond, já que o personagem mais famoso da história da espionagem está sem lançar um filme há muito tempo. Ninguém sabe atualmente quem será o próximo Bond, a franquia acabou passando por mudanças no comando e no final de tudo a Amazon acabou assumindo o controle. Só que enquanto Hollywood tentava descobrir o que fazer com James Bond, acabou que um estúdio de videogame fez tudo sozinho. E não foi qualquer estúdio ou qualquer jogo, já que foi um projeto que levou cerca de 7 anos para ser desenvolvido, tem um custo de cerca de 200 milhões de dólares, se tornando possivelmente o produto de entretenimento mais caro da Dinamarca. Ou seja, a responsabilidade era absurda, porque a IO Interactive ela não precisava fazer apenas um bom jogo, ela precisava convencer uma geração inteira de jogadores novamente de que o James Bond ainda era importante em 2026. E depois de terminar o 007 First Light, eu acho que eles conseguiram cumprir com esse objetivo. Mas aí vem a pergunta também, o que exatamente fez esse jogo funcionar? Não foi só o gráfico, não é apenas com orçamento que você consegue fazer um jogo bom, não foi o fato de carregar o nome 007 na capa, mas sim como a IO Interactive entendeu o personagem. E eu posso dizer que ela entendeu muito bem. E isso aparece em praticamente tudo, seja na narrativa, seja nos gadgets, seja no personagem e principalmente na forma como o combate funciona. Mas é claro que para explicar tudo isso, eu tenho que começar pela gameplay. E a gameplay do 007, ela acaba sim misturando muitos elementos de Hitman e do Uncharted. Mas do Uncharted especificamente, eu não diria que é da forma como eu tô vendo muitas pessoas falando por aí. Porque sim, dá pra ver que tem algumas inspirações em Uncharted, principalmente nos momentos de ação. Seja nos momentos de escalada, seja como esse jogo linear tratado de uma forma muito cinematográfica, e algumas sequências de ação bem destrutivas. Só que eu diria que o ritmo do jogo ele é completamente diferente. Porque em Uncharted parece que tudo tá desmoronando o tempo inteiro. Você entra num prédio e 5 minutos depois esse prédio acaba de ser bombardeado e você precisa correr desse prédio o mais rápido possível. O ritmo do Uncharted é muito mais acelerado. E já no 007 First Light, eu diria que a proposta já é outra. E ainda bem, porque o jogo ele tem um ritmo muito mais cadenciado. A maior parte das missões gira em torno de observação e principalmente de espionagem. Muitas vezes você tem que chegar num cenário totalmente novo, conversar com os personagens, entender aquele ambiente, para aí sim depois você partir pra ação. Se você tá esperando um jogo estilo Uncharted, principalmente no ritmo, eu acho que é aí onde você pode se decepcionar. E sinceramente, dá pra entender o porquê da IO ter feito essa escolha. Porque tendo em vista a sua experiência com a franquia Hitman, a IO sabe trabalhar esse estilo de gameplay, já que a espionagem é o ponto mais forte da gameplay. E isso faz muito sentido quando você começa a checar o histórico do estúdio. A IO passou mais de 2 décadas aprimorando seus sistemas de infiltração, observação e manipulação de NPCs. Então quando eles receberam a licença para fazer o jogo do James Bond, eles tentaram transformar o Bond no James Bond. Jura? E eu gostei muito que eles não deixaram muito simples. Não são aquelas missões onde você escuta a conversa, aperta o botão e segue para o próximo objetivo. Sem entender ou entendendo, não faz diferença. Aqui já é totalmente o contrário. Em uma das missões, por exemplo, eu precisava conseguir 100 mil dólares para poder entrar no leilão. E aí onde o jogo brilha. O jogo ele te dá várias formas de você fazer isso. Eu podia roubar dinheiro de um grupo de mercenários que estava prestes a receber um alto valor por conta da venda de artes. Eu podia hackear a conta bancária de uma empresária para acessar o banco de criptomoedas dela, ou até mesmo fazer coisas mais simples, como só vencer um desafio de tiro, ou até participar de um jogo do comerciante local para ganhar uma joia rara. E essa variedade de você fazer a sua espionagem acontece o jogo inteiro. E cara, isso é sensacional. Os NPCs eles deixam de ser apenas figurante ou apenas para complementar o cenário, sabe? A maioria deles acaba sendo uma peça importante desse tabuleiro. Por exemplo, se alguém te encontra num lugar suspeito, você tem que blefar com James Bond para você conseguir da situação. Como a IO conseguiu entender o personagem, a tirada do James Bond são muito boas, são engraçadas. E por mais que a campanha seja relativamente linear, não só isso também, mas o complemento que acrescenta muito para esses momentos de espionagem são os gadgets. E eu posso dizer que os gadgets me surpreenderam bastante. Quando eu comecei a jogar, eu tava com medo de acontecer muito daquilo que é presente em jogos de espionagem, ou até mesmo jogos em gerais. É eles colocarem uma porrada de gadgets legais no papel, mas que no final você só usa um ou outro, o restante acaba sendo totalmente inútil e você acaba esquecendo que eles existem. Todos os gadgets aqui têm funções boas, alguns para momentos de stealth e outros para os momentos de ação. Cara, tem um gadget que você ganha uma caneta que dispara um míssil.
míssil. É um tipo de exagero que funciona perfeitamente, pois estamos falando do James Bond. Só que uma coisa é você colocar no jogo e a outra coisa é você fazer com que o jogador utilize de forma ideal. E a IO conseguiu. Que é aquilo que eu sempre falo, eu acho que todo mundo concorda também. Videogame é a experiência mais imersiva do mundo. Uma coisa é você assistir o James Bond usando um gadget no filme. Outra coisa é você ser o cara que está tomando a decisão. Seja para fazer uma decisão importante na narrativa ou para apertar algum botão para improvisar e sair daquela situação totalmente complicada. E em vários momentos eu realmente me senti um espião. E isso é muito maneiro, cara. Preciso destacar. O combate desse jogo é uma delícia. Uma delícia. No começo, eu preciso assumir que eu tava achando ele simples demais. E eu tava com medo de que eu fosse enjoar rápido. Mas conforme eu fui avançando, fui pegando o jeito, eu fui gostando cada vez mais. E eu acredito que o principal motivo pra isso é a interação de cenário desse jogo. Fazia muito tempo que eu não via algo tão divertido nesse aspecto de gameplay. E aqui no 007, quando eu estava brigando em ambientes fechados, eu fazia questão de empurrar os inimigos contra as mesas ou contra os vidros. E é isso que é bom. Tudo ali é muito destrutível. E caraca, a sensação que dava era muito boa. Claro, não tem como eu falar da gameplay sem mencionar o... No meu Twitter eu vi algumas pessoas reclamando dessa mecânica, pois achava que estava restringindo muito o jogador. E eu preciso assumir que no começo eu também não curti tanto. Porque, como assim? Eu tô num jogo de ação, tô com uma porrada de inimigo presente aqui e o jogo não me dá liberdade pra eu atirar. Só que conforme eu fui avançando, eu fui acostumando e eu diria que eu fui entendendo melhor a proposta. E é aí que entra uma curiosidade interessante nos bastidores. Durante anos, a Barbara Broccoli, a responsável pela franquia 007 nos cinemas, ela sempre demonstrou uma certa preocupação na adaptação do personagem para os videogames, já que em entrevistas ela chegou a comentar que muitos jogos reduziam o James Bond apenas a tiroteio e violência, quando o personagem nos cinemas ele sempre foi muito mais do que isso. E quando a IO apresentou o projeto para Ion Studios, acho que é assim que se fala, nossa, foi informação horrível. Um dos argumentos do estúdio foi mostrar pra ela que a principal arma do James Bond nesse jogo não seria a pistola. Seria sua inteligência, seria sua capacidade de improvisar em momentos de alta pressão, seria a infiltração. E o próprio diretor da franquia dentro da IO, ele comentou que se você pudesse resolver tudo dando apenas tiro na cabeça, no início seria divertido, mas depois de alguns minutos, isso já iria deixar de parecer o James Bond e poderia acabar ficando um pouco enjoativo e repetitivo. Tô pesquisando esses detalhes que você acaba gostando mais do jogo. E é muito maneiro quando tu vê esse carinho, ainda mais em uma franquia como essa. Então é por conta disso que todo esse sistema do License to Kill, ele passa a fazer muito mais sentido. E eu posso falar que quando eu chegava nesses momentos também era muito bom, porque como isso não é uma parte que é muito presente, quando você finalmente pode cair na trocação, pô, tu nem viu o 007 ali, cara. Pô, ali eu me senti o John Wick, tá maluco. Pô, dava tiro em geral. É óbvio, não tem nada de revolucionário aqui, mas o jogo é extremamente competente no que ele se propõe. Não só na parte da gameplay, mas principalmente na narrativa. O humor aqui é muito presente, aquele jeito classudo que a gente tá acostumado a ver do agente é muito bem colocado aqui, aquele jeitão mulherengo que o personagem sempre teve continua. Inclusive teve gente que falou que essa parte do jogo era woke. Porra, inacreditável. Em vários momentos você vê os superiores pedindo pro James Bond seguir um caminho e ele decide fazer algo totalmente diferente, pois ele acredita que algo maior está acontecendo dentro daquela missão. Só que por mais que eu concorde na maioria das escolhas dele, ainda assim a gente está falando da origem de um novo James Bond aqui. E esse é um James Bond muito mais jovem do que estamos acostumados a ver. Aqui ele acaba sendo um pouco arrogante, ele acaba sendo um pouco impulsivo e muitas das vezes ele acaba tomando decisões sem pensar muito nas consequências. Mas isso faz parte. Afinal, a gente está falando do começo de um agente. E é justamente isso que torna a evolução desse personagem tão interessante. E conforme a gente avança na campanha, ele vai percebendo que a vida de espião não é tão glamourosa quanto parece, não é tão tranquila assim. A história vai mostrando que por trás desses carros caros ou essas missões internacionais mega importantes, no final de tudo isso é uma profissão extremamente solitária. Olha o quanto de pessoas que o James Bond perdeu só nesse começo de carreira. Eu acho que é esse aspecto da narrativa que mais me marcou, já que ele é um personagem que sempre vai terminar sozinho, mesmo quando tenta construir relações mais profundas com outras pessoas. Mas é claro,
claro, não adianta personagens morrerem se a gente acabar não criando nenhum tipo de afeto ou achar eles personagens chatos. E aqui é totalmente ao contrário, pois os personagens aqui secundários, eles são extremamente interessantes. Como exemplo do Greenway, gostei muito do Kill, da Isola, acho que ela tem um futuro muito interessante a se explorar, e até mesmo de personagens que apareceram muito pouco, mas que deixaram uma boa impressão. Inclusive, eu preciso falar até do Patrick Gibson, porque quando ele foi anunciado, muita gente reclamou. Eu mesmo, assim, tava com um pouco de pé atrás, tinha gente dizendo que ele parecia jovem demais, que não tinha presença suficiente, ou que não combinava com a imagem clássica do personagem. E depois de terminar o jogo, sinceramente, eu acho que ele calou a boca de muita gente. E eu posso dizer com tranquilidade que desde a era Daniel Craig, a história desse jogo entra facilmente no meu top 3. Eu diria que perde apenas pro Cassino Royale e Skyfall. A história dele é tranquilamente melhor do que a do Quantum of Solace, até mesmo do No Time to Die e do Spectre. E falando especificamente dos defeitos, é claro, ele não consegue escapar disso também. Isso é normal. Todo jogo tem seus problemas. Eu acho que um dos problemas é a campanha. Eu acho que a campanha poderia ter sido mais longa. Porque quando o jogo termina, eu não fico com aquela sensação de missão cumprida. Na verdade, me passou mais aquela sensação de, pô, já acabou. E eu acho que o jogo tava bom demais pra acabar já ali. E eu falo isso também porque tinha muito personagem ali que eu queria ver mais. A Lorca, por um exemplo, ela aparece muito pouco. A relação do James Bond com o Monroe e a Crescida tava uma relação muito interessante, muito dinâmica. E os dois acabam saindo da história relativamente muito rápido. O Greenway, por exemplo, é um personagem que eu facilmente aceitaria ver mais desenvolvimento. Ou botar algumas missões pra gente jogar com ele durante seu passado, com o próprio 009. O próprio Nicholas Webb, eu acho que poderiam ter mostrado mais dele. Tudo bem que ele serve bem pra essa crítica de ser aquele bilionário das grandes empresas de tecnologia que acham que está acima de tudo e todos, mas eu acho que ele poderia ser mais do que isso, sabe? Ou pelo menos mostrar mais da relação dele com o filho dele, já que o filho dele faz uma porrada de merda. São coisas assim que eu acho que poderiam ter mais espaço na história. E um outro problema que me incomodou muito são os loadings. Porra não, os loads desse jogo não dá. Eu joguei no modo difícil e como eu sou um animal, um noob, eu morri muitas vezes. E toda hora, quando eu passava por esse carregamento, nossa, demorava demais. Mas sem dúvida, depois de um tempo, começou a me incomodar. E a inteligência artificial desse jogo é um pouco estranha. Mesmo na dificuldade difícil, teve alguns momentos ali que eu tava tentando fazer o stealth e eu achava que eu ia ser descoberto. Mas o NPC simplesmente ignorou o que tava acontecendo ali no momento. E não sei porquê, mas me passa a impressão que nesses momentos de muito tiroteio, parecia que o NPC ele tava errando tiros de propósito. Tinha uma missão que eu tava correndo o mapa todo e tinha muito inimigo, e mesmo assim os inimigos estavam errando uma porrada de tiro. E é estranho, porque a inteligência artificial do Hitman não é assim. E parece que eles fizeram isso justamente por questão de acessibilidade, para tornar o jogo mais fácil, mais acessível para todos. Assim, não é algo que estragou a minha experiência. Eu acho que, pelo menos no modo difícil, poderia ser um pouco melhor. E por último, eu acho que a crítica que mais ficou comigo foram as grandes cenas de ação. E assim, elas são boas, mas tendo em vista o quanto o jogo acertou no restante, eu esperava pelo menos uma missão mais épica nível Uncharted. E eu acho que esse jogo não conseguiu. Mas assim, acho que dá até pra dizer que isso não é um problema do jogo, porque afinal isso é uma expectativa muito pessoal minha. Já que no restante o jogo manda muito bem. Então acho que eles tinham um potencial pra conseguir cenas de ação tão boas quanto Uncharted. Porque quando a gente pensa no Uncharted, eu pelo menos eu consigo lembrar de vários momentos extremamente épicos, como no Uncharted 2, quando o trem acaba sendo destruído e você precisa escalar o trem, ou no Uncharted 3, no momento que você tá dentro de um avião e o avião acaba sendo destruído. E, inclusive, tem uma missão do 007 que é bem inspirada nela, ou no Uncharted 4, que tem aquela perseguição e depois você tem que fugir na moto com o Sam. No First Light, a missão do avião, por exemplo, ela é boa. Eu diria que até a melhor missão não é nem essa do avião. Pra mim é do Aston Martin. Mas eu acredito que não vai ser algo que eu vou me lembrar daqui a uns anos. Eu posso me enganar. Mas lembrando, isso é uma expectativa muito pessoal minha. Mas de qualquer forma, o foco do jogo nunca foi competir com Uncharted. Até porque os momentos em que o jogo brilha é na espionagem, nos personagens e o principal de tudo, fazer o jogador se sentir como James Bond. Então a minha conclusão é que no final das contas o 007 First Light ele foi uma das maiores surpresas do ano. É claro que o jogo tem problemas, mas sinceramente, no final de tudo, o saldo desse jogo terminou de forma muito positiva pra mim. Eu amei esse jogo. Então a minha nota final pra 007 First Light é 8,5. Jogaço! É muito bom falar de jogos e filmes, principalmente quando eles conseguem acertar. Então diz aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, se vocês gostaram, se vocês discordam
falando de mim. Gostaria de deixar um recado rápido pra quem caiu de paraquedas aqui. Meu nome é Roberto e nós somos o ABR Comenta. E esse é um canal que foi criado por 3 amigos, eu, o Arthur e o Ricardo, e criamos esse canal com um propósito pra falar muito sobre jogos e filmes, já que são coisas que nós somos extremamente apaixonados. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, pois isso vai ajudar muito a gente nesse começo. Obrigado pela audiência e abraço.